Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com o prefeito de Botirama, o jovem Terence Lessa. Terence, eu havia lhe perguntado qual o que mais lhe surpreendeu no mundo político, quando você entrou na política e foi eleito como prefeito, e essa convivência com o governo do Estado, com o deputado, com o presidente da República, o que mais lhe surpreendeu? Essa pergunta eu entendo que nós devemos responder pelos dois ângulos, né? O que mais me surpreendeu de maneira positiva e o que mais me surpreendeu de maneira negativa no meio da política. E o que mais me surpreendeu de forma positiva foi a confiança, o crédito que o povo nos deu. Eu digo nos deu porque não sou só eu. Existe por trás de mim um vice-prefeito, existe um grupo de vereadores, existe um grupo da sociedade que nos apoiou e que abraçou esse projeto junto comigo. E eu, na condição de um jovem de 28 anos de idade, ser eleito com o maior resultado do Oeste da Bahia, naquela ocasião, em 2012, me fez ficar muito gratificado e me deixou surpreso pela forma que as pessoas nos confiaram. E o que mais me surpreendeu de maneira negativa foram justamente o que eu disse aqui no início. As ações, as questões políticas, da politicagem do dia a dia. Os interesses que muitas vezes individuais acabam lhes colocando numa condição de você tomar decisões que desagrade uma minoria. E aí é que você precisa ter pulso para realmente... Onde há necessidade de você ter uma posição. Ou eu decido governar para uma minoria e atender os interesses individuais, ou eu decido optar por seguir o caminho de governar para todos. Eu tenho, Modesto, uma política, uma forma de trabalhar que eu adotei desde o princípio, do início, desde antes, quando eu não tinha ainda ganhado o processo eleitoral, eu decidi que eu iria ser o prefeito que ia estar no meio do povo, que ia estar na feira livre, aos sábados, que ia estar nas comunidades rurais, que ia fazer o atendimento nos dias específicos na prefeitura, para atender um por um, ouvir a sua necessidade, a sua demanda, muito embora não seja possível realizar o desejo de todo mundo, atender todos os seus anseios, mas estar junto do povo. E isso tem me trazido um conforto, porque é ruim quando a gente ouve falar de políticos que tiveram a confiança do povo e que simplesmente após sentar na cadeira de prefeito ou de vereador, que seja um representante do poder público, fugir do povo. E isso é algo que eu acredito que seja inadmissível para os dias de hoje, dentro de um processo de gestão pública. Então, nada melhor do que a gente estar junto do povo, ouvindo, buscando soluções e dizendo, isso eu posso fazer, isso eu não posso agora, mas posso daqui a um mês, e buscar dar resposta à população. Terence, 4 meses e meio desse segundo mandato, como é que avaliação você faz do trabalho desses 4 meses? Eu diria que esses 4 meses eu tenho comentado com algumas pessoas que a gente tem discutido a questão política, a questão administrativa, não só no âmbito municipal, como regional, estadual e até a nível nacional, que eu, particularmente, enquanto estou prefeito da minha cidade, eu diria que esse é um momento, talvez, de maior estabilidade no nosso governo. Esses 4 meses foram meses que a gente não parou um segundo de trabalhar. Existe a cultura, Modesto, de que o prefeito, aqueles que trabalham, que é uma exceção, trabalham no primeiro mandato e no segundo mandato acabam esfriando, não fazendo, às vezes, 20% ou 30% daquilo que foi feito no seu primeiro mandato. E, por eu perceber que de diversas cidades, dezenas de cidades aqui dessa nossa região, prefeitos que foram para a reeleição e não foram reeleitos, foi um número muito pequeno de prefeitos que foram reeleitos. Exatamente. Foi um número muito pequeno de prefeitos que fizeram sucessor. No Oeste, foi poucos prefeitos que se reelegeram. Então, no meu entendimento, a minha responsabilidade
e a responsabilidade de quem teve o voto de confiança renovado em meio a essa crise política de descrédito da população, do descrédito nos políticos, porque é uma classe que, infelizmente, foi marginalizada. A gente, quando ouve falar fulano é vereador, é prefeito, é governador, grande parte da população já cria um bloqueio, uma resistência. E a gente, que faz parte dessa classe política hoje, nós que somos pessoas sérias, comprometidas, que estamos ali para nos doar e fazer o bem para a nossa cidade, a gente às vezes se sente envergonhado de se apresentar como um prefeito quando chega em determinado local. Porque a população, de certa forma, enxerga essa classe de políticos de maneira marginalizada. E eu quero dizer que, felizmente, graças a Deus, existe políticos sérios, como existe jornalistas, câmeras, telespectadores desonestos e irresponsáveis, existe também o repórter, o jornalista, o telespectador, o prefeito, o vereador sério e comprometido. E eu acho que a gente, ao assumir essa responsabilidade e ter a confiança de ser reeleito pelo povo, o nosso compromisso aumenta. Então, o nosso governo 2017-2020, eu posso tranquilizar aqueles que nos confiaram, que não tenham dúvida que, se depender da nossa vontade, do desejo nosso de realizar, nós faremos muito mais do que fizemos ao longo desses primeiros 4 anos. Terence, você falou aí um negócio interessante, a questão da marginalização da classe política. Como jovem e que vislumbra uma carreira política, o que deveria ser feito, o que deve ser feito para que realmente a sociedade voltasse a ter credibilidade, a confiar nos seus representantes? De que forma isso poderia acontecer? Acredito, Modesto, que o momento crucial é o momento do voto. Porque nunca vai deixar de existir pessoas bem-intencionadas e mal-intencionadas. E o que acontece muitas vezes é que a maioria da população não tem um compromisso com o voto. Existem pesquisas inclusive divulgadas na internet, onde grande maioria absoluta da população não sabem quem votou na última eleição para deputado ou para governador, que não sabem quem votou para vereador. Agora você imagine um cidadão que você pergunta, você votou em quem para vereador na última eleição? Ou seja, a eleição foi o ano passado. Às vezes ele se confunde. Porque não existe a responsabilidade, é óbvio que eu estou falando aqui, de uma parte da população. Mas eu acredito que isso vai mudar quando as pessoas resolverem de maneira séria, comprometida, estudar o perfil do seu candidato, buscar o histórico, buscar suas origens, escolher melhor, resumidamente. Porque, infelizmente, desde que o mundo é mundo, existem profissionais, repórteres, jornalistas ruins, irresponsáveis, como também existem aqueles comprometidos, responsáveis, sérios, que levam a informação de maneira correta e geram credibilidade. E assim é o mundo político, não faz diferença. E eu, enquanto político, prefeito, gestor, eu tenho a opção de contratar um câmera, de contratar um jornalista sério, ou aquele que tem um histórico, uma referência, que não gera credibilidade. Então, cabe a mim, enquanto gestor, buscar essa seleção. E cabe ao cidadão, enquanto detentor do poder de colocar e tirar, escolher melhor os seus representantes. Ainda dentro desse contexto, como é que você vê o cenário político com tantas denúncias, com tantos políticos envolvidos em corrupção, em crimes realmente? Como é que você está vendo tudo isso? Isso é decepcionante, né? Porque, como eu disse há pouco instante, acaba incluindo, marginalizando uma classe como um todo, por um número que é, se você for analisar, quando a gente ouve falar, a gente assiste a matéria na televisão, fulano de tal, Beltrano, Cicrano, parece ser um número muito grande, mas fazendo o comparativo do número de pessoas que estão envolvidas nesses processos de escândalo com o volume de pessoas que estão na política, a gente vai perceber que é um número bem pequeno, né? Que existe um número grande de pessoas que não participam desses esquemas e que estão ali com o objetivo único e específico de trabalhar em prol do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Então, eu prefiro acreditar na política, porque a política é um meio
pelo qual a gente pode realizar. Imagine se não existisse o processo democrático, se não existisse a política, o que seria do nosso país? Então, resumidamente, em linhas gerais, eu diria, vamos acreditar no nosso país, vamos acreditar nas pessoas, nos seres humanos, nas pessoas que têm compromisso, e vamos apenas saber separar o joio do trigo, fazer a escolha correta. Porque eleição teve ano passado e ano que vem terá de novo. E cabe a gente a responsabilidade de fazer a mudança necessária dentro desse cenário. Ainda vamos voltar um pouquinho falando de gestão. Quais são as suas prioridades para esse seu segundo mandato? Falar de prioridade, eu acho que já virou clichê a gente falar saúde, educação é prioridade. A gente deu falar muito isso, né? Quando fala de político, qual a sua prioridade? Saúde e educação. Parece clichê, mas na minha concepção, no meu entendimento, é realmente onde a gente deve buscar um investimento maior. E eu, desde o princípio, desde o início do meu mandato, eu tenho buscado, em todas as áreas, fazer o melhor que posso. Buscar bater na porta do governo do Estado, do governo federal, buscar parcerias com a iniciativa privada, buscar todos os meios pelos quais eu sei que a gente pode contribuir e ajudar a desenvolver nosso município. Mas o foco nosso, desde o princípio, tem sido um investimento muito grande na saúde e na educação. E, desta forma, nós conseguimos transformar a realidade dessas duas áreas. Não que nas demais áreas, como agricultura, cultura, social, não tenhamos feito, mas nessas áreas que eu considero como as áreas mais importantes dentro de uma gestão pública, nós fizemos uma transformação muito grande e eu diria que nem acho, eu tenho convicção que são esses feitos que a gente tem realizado nessas duas áreas, que são as áreas mais importantes dentro de uma gestão, que tem sido o espelho e o reflexo dessa avaliação positiva que a gente tem tido em toda a região, ou, quiçá, em todo o estado da Bahia. Terence, de que forma a crise econômica vem atingindo a saúde financeira das prefeituras, inclusive de Botirama, que não é diferente? Com certeza. Modesto, grande parte dessas cidades do porte de Botirama, eu nem diria tanto Barreiras, Luiz Eduardo, Formosa do Rio Preto, que são cidades que têm receita própria, né? Existe o ICMS que tem uma participação, existe outras fontes de receita que possam subsidiar o custeio de uma gestão. Mas em Botirama e muitos outros vivem praticamente do FPM. E a União, quando ela começa a arrecadar menos, a fatia do bolo que os municípios recebem, consequentemente, são menores. E existem alguns agravantes dentro da administração que já não bastasse essa queda de receita, porque quando o país está em crise, que o Estado também está, diminui-se o ICMS, que já é pouco desses municípios, diminui a fatia do FPM, que também já é pequeno em virtude das despesas fixas da administração. E aí o salário sobe, a energia sobe, a água sobe e a receita se mantém ou em alguns meses até reduz. Então, se o município, o gestor, não tiver um planejamento, um nível de organização muito grande, dificilmente ele consegue honrar com seus compromissos. E ao não honrar com seus compromissos, é que começa-se a gente ouvir falar em greves, paralisações, falta de medicamento, falta de médico, falta de merenda na escola. E isso vira uma bola de neve que faz o município entrar no caos, como a gente ouve falar aí, diversos municípios, inclusive da nossa região, que passam por isso. Então, assim, a crise ela existe, as dificuldades existem, mas o segredo, a fórmula do sucesso é a gente buscar fazer aquilo que a gente pode fazer. Se nesse estúdio onde a gente está aqui, onde nós temos 4, 5 refletores, e a conta de energia custa R$200, e a sua receita é 150, você tem que buscar, seja no refletor, seja na água, na câmara, na bateria do microfone, buscar fazer essa redução para enquadrar despesa e receita, porque gestão nada mais é do que isso. É você buscar enquadrar dentro da sua condição a realização daquilo que pode ser feito e não a mais. E, falando dessa questão de crise, nós enfrentamos em 2013 e 2014 um problema muito sério, que boa parte dos municípios também enfrentaram e têm enfrentado até agora, que é a questão da dívida previdenciária. Nosso município, uma cidade de 27 mil habitantes, nós tínhamos, quando eu assumi, mais de 30 milhões de reais de dívida de INSS. E essa dívida impactava na emissão de uma certidão negativa que é necessário para a gente celebrar convênios com o governo do Estado e com o governo federal.
E na busca para a resolução desse problema, a gente tem que fazer renegociação. E nessa renegociação, entra dentro do nosso custo fixo uma parcela do INSS. Que já é resgatado automaticamente do FPM, não é isso? Exatamente. E aí, para nossa surpresa, alguns meses, eles vão lá e sequestram o valor do FPM e, inclusive, causando inviabilidade da gestão de muitos municípios, como eu sofri 3 vezes em apenas um ano. Imagine você estar preparado para juntar o recurso para a folha de pagamento e ser surpreendido por um sequestro na conta por conta de uma dívida que é da década de 90. Então, isso atrapalha, mas a gente tem que estar preparado, inclusive, e aí é óbvio que hoje, após estou no 5º ano de mandato, aqueles erros que a gente cometeu, porque todos nós somos passíveis de erro, nós falhamos, e essas falhas eu acho que o mais correto é a gente buscar encontrar caminhos para nos prevenirmos e a prevenção em situações como essa, de surpresas, né, de fatos como esse acontecerem, é a gente ter uma reserva para que possa subsidiar e você passar por aquele momento de crise e buscar superação. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouquinho.